Não tem nada que tenha sido feito na Terra que não tenha uma expressão da criatividade e da liderança de Jesus. Se a gente estivesse falando de business, um bom negócio para Jesus empreender seria talvez uma incubadora de startups, porque ele não só via um potencial que ninguém via, como ele conseguia extrair o melhor de cada um. A liderança de Jesus sempre retira o melhor de você. E isso é uma característica que eu acho extraordinária. São essas duas bases, né, de criatividade e liderança como sendo o que mais vai ser fundamental para o futuro. A gente vê em Jesus e a gente vê nos evangelhos, a gente vê desde Gênesis até Apocalipse a expressão desses dois fundamentos. Primeiro porque a criatividade é a atividade de criar, né? Atividade criacional. Nossa, que legal. Então, como que começa a Bíblia? Começa com "E criou Deus os céus e a terra". Então, a criatividade de Deus, ela se expressa no princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Então, houve separação entre trevas e luz. Olha que forte isso aqui, Caio. Dias depois, a Bíblia diz que Deus criou o sol, a lua e as estrelas. E houve separação entre dia e noite. Então, o haja luz do primeiro dia não é a luz do dia, porque dia e noite são separados só no terceiro. O haja luz do primeiro dia é sobre luz e trevas. Então, que luz é essa que dissipa as trevas? É Jesus. Quando ele diz haja luz, ele está dizendo, filho, se manifeste, revele-se. É por isso que lá em João fala assim, no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E é por isso, eu vou costurar tudo isso daqui a pouco, que no sexto dia o Pai fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus estava lá, o Espírito pairava sobre a face das águas, então o Espírito estava lá e o Filho no primeiro dia se manifestou. O que eu quero dizer com isso? A liderança de Jesus, a gente vê ela caminhando sobre a terra a partir do Novo Testamento, mas a gente vê a liderança e o poder criativo de Jesus se expressando desde o princípio. Não tem nada que tenha sido feito na terra que não tenha uma expressão da criatividade e da liderança de Jesus. Então, quando a gente fala de Jesus como um líder excepcional, cara, a gente pode destrinchar a liderança de Jesus sobre vários aspectos. Formação de equipes. Formação de equipes. Como marketing, ele chega para um cara e fala, não conta para ninguém o que eu fiz. Qual é a primeira coisa que acontece? Esse cara sai espalhando para todo mundo que ele viveu. Então a gente vê até a forma como os testemunhos se espalham, a forma como aquilo ganha força. Jesus, ele é um líder excepcional, porque ele vê valor em pessoas que ninguém vê. Então ele usa a linguagem dentro daquilo que hoje eu entendo para apontar para algo que um dia eu vou entender. É assim que Jesus faz, ele sempre te joga no teu futuro usando uma linguagem que faz sentido no teu presente. Senão a gente não entenderia o que ele fala, para onde ele está apontando, o convite que ele está fazendo. Porque quem caminha com Jesus aprende que caminhar com Jesus significa comer o que aquela terra não tem, viver o que aquele momento não daria para viver, porque Jesus, ele leva um pescador a ver peixe se multiplicando no deserto. Jesus pega um pescador e faz com que esse pescador se torne um pescador de homens. Cara, é extraordinário. Ele vai pegar o que ele te deu no princípio da tua jornada, Caio, e ele vai extrair o melhor daquilo que ele te deu. Então, se ele te deu o dom da comunicação, a liderança de Jesus vai fazer com que a sua comunicação seja extraordinária. Se ele te deu o dom da gestão, de fazer recursos, se ele te deu, o dom de liderar pessoas, a liderança de Jesus sempre retira o melhor de você. E isso é uma característica que eu acho extraordinária. Eu, se fizesse parte do RH de Deus, jamais teria chamado nenhum daqueles 12, cara. Ele pega personalidades distintas, que são importantes na construção de um time forte. Ele era muito bom de selecionar os improváveis. Eles eram improváveis, embora, vamos ser sinceros, qualquer cara que fosse chamado para caminhar com Jesus era improvável, porque quem estaria apto para caminhar ao lado do próprio Deus? Exato. É difícil você chamar alguém que você fala, não, esse cara aqui tá à altura de ser chamado por Jesus. Agora, ainda assim, tirando o fato de ser quem ele é, ele não chamou pessoas que
não só não estavam aptas, ele chamou pessoas que socialmente não fazia sentido também serem chamadas. Porque se dissesse que ele pegou alguém que não está à altura dele, mas que eram pessoas bem posicionadas socialmente, mas não, ele pega um cobrador de impostos, ele pega alguém rústico, ele pega alguém rude, ele pega pessoas que ninguém naquele momento selecionaria. É como se a gente pegasse hoje personas não gratas dentro da sociedade brasileira, talvez postos ligados ao judiciário ou à política, e a gente selecionar 12 caras para compor o que a gente tem de melhor da nossa sociedade. É isso que Jesus fez. Ele pegou homens improváveis e alguns até que eram refutados, mal vistos, malquistos. E aí o que a gente percebe na construção do time de Jesus? É um time plural. Ele tem Pedro que é sanguíneo, hemorrágico, pingando. Ele tem o Pedro que quando vê um soldado querendo prender Jesus, saca a espada, arranca a orelha dele e vai para cima. Ele tem um Pedro que quando vê Jesus andando sobre as águas quer viver aquilo também, bota o pé para fora do barco e vai. Mas ele tem João, por exemplo, que é super amoroso, que recosta a cabeça no peito de Jesus, que tem intimidade e um carinho por Jesus como de filho. Ele tem figuras distintas e personalidades distintas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode utilizar para a nossa liderança. Um time plural é mais forte do que um time que é muito homogêneo, né? Muito igual. Um erro que a gente comete muitas vezes na liderança, Caio, é na tentativa da gente ter unidade, a gente acaba gerando uniformidade. E unidade e uniformidade são coisas completamente distintas. Uniformidade significa que todo mundo é igual. A palavra uniforme vem desse conceito, inclusive, né? No militarismo, você tem uniforme. Numa escola formal, você tem uniforme. Agora, unidade não. Unidade são pessoas vestindo roupas diferentes, com construções sociais e históricas diferentes, mas que estão fazendo a gravação do mesmo podcast, estão com o mesmo propósito. Então, Jesus gerou essa unidade. Ele pega um pescador, um cobrador de impostos, todo mundo caminha junto na construção de um ministério. Uau. Isso é extraordinário, cara. E isso é um desafio. Porque normalmente a gente tende a conectar melhor com os nossos pares, né? Jesus, ele foi extremamente plural. Ele escolheu quem ninguém escolheria. E uma coisa que eu acho interessante é que muitas vezes a gente opta mais por talento do que caráter. E lá na frente, cara, tem pessoas do nosso time que, se a gente pudesse voltar atrás, a gente jamais teria chamado para caminhar junto, porque o talento tem um peso que é mais leve do que o peso do caráter. Uau. Então lá na frente você fala, cara, o peso do talento dele é um, mas o caráter não justifica o que ele carrega como talento. Eu acredito que na sua presciência, até a fragilidade de Judas fazia parte do propósito de Jesus. Alguém ali precisaria ser frágil ao ponto de em algum momento traí-lo. Porque se ninguém ali tivesse uma predisposição a traí-lo, não se consumaria a promessa de que o Filho de Deus seria traído, seria feito maldito, colocado sobre o madeiro, seria entregue. Então, eu acredito que uma das características interessantes de Jesus é que ele também tinha uma qualidade muito boa, e é claro que no caso dele sobrenatural, a gente precisa desenvolver isso de forma natural, de prever o futuro. Então, quando você escolhe o seu time hoje, não dá para pensar em necessidades que você tem só hoje, você precisa prever algumas necessidades que você vai ter que suprir no futuro.